Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre toda essa situação que envolve as lojas americanas e os fundos imobiliários focados em logística, viu pessoal? Eu não vou ficar aqui fazendo listinha de fundos pequenininhos que tem americanas. Não, isso aí pouco importa pra gente. A gente vai pegar os grandes fundos, os fundos de logística que são de fato quem tem uma exposição considerável americanas, e a gente vai ver quem está exposto, qual é a situação dos imóveis, a localização dos imóveis. A gente vai ver tudo aqui para ver, né, o tamanho do problema. Então vamos lá, vamos começar. Para quem não conhece, essa imagem aí do galpão de Uberlândia, do GGRC, né, esse galpão 100% locado para as americanas. A GGRC recentemente está terminando a compra desse ativo, né? Putz, que azar, né? Que hora para comprar esse imóvel. E a gente vai conversar um pouquinho sobre eles e também, né, sobre ele, que eu acho que a situação mais complicada é a do GRC frente aos outros fundos. E vamos lá, vamos ver. Dar uma atualizada aqui para vocês nas últimas notícias que saíram. Recentemente a Americanas entrou com um pedido de recuperação judicial. A gente sabe que um pedido de recuperação judicial, tudo que implica, toda a reestruturação das dívidas da empresa, pode ser que até que não pague aluguel, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Também tivemos aí duas notícias em relação às debêntures da Americanas, né? Deixaram de pagar os juros e logo depois a Americanas, anunciou a recuperação judicial, essas debêntures perderam quase que 100% do valor, quase que virou pó o dinheiro da galera, né? Então, aquela coisa, né? Se não paga debênture, será que vai pagar aluguel para fundo imobiliário? Não sei, confesso para vocês que eu não estou muito animado com essa situação, mas vamos acompanhar para ver. Nesse primeiro momento da recuperação judicial, os primeiros 6 meses, né, tem lá a figura do juiz universal que bota ordem na casa, começa a organizar tudo, e aí pode ser que os fundos tenham algum tipo de impacto aí. Vamos acompanhando. Fiz aqui essa tabelinha com os grandes fundos de logística que tem alguma coisa relacionada a Americanas e a situação atual, né? Eu não quero simplesmente fazer aquelas notícias que saem nos portais falando que tem um impacto e não explicar para vocês. Então vamos conversar um pouco. Tem aí os fundos, tem um resuminho aí na tabela, a gente vai pegar situação por situação. Então, primeiro que a gente vai começar, HGLG. Qual é a situação do HGLG frente a Americanas? São 2 imóveis, né? Temos esse primeiro imóvel que é o HGLG Betim, totalmente locado para Americanas, 62 mil metros quadrados, uma área bem grande, mas uma localização muito boa. E esse galpão já estava em processo de devolução. A Americanas já estava devolvendo esse galpão. Quem lembra dos relatórios passados, teve até uma briguinha, queriam entrar na justiça para não pagar a multa, não sei o que e tal. Por fim, o fundo bateu o pé e aí até então pagaria a multa, né? Mas com a recuperação judicial eu acho muito difícil pagar. A multa são 10 milhões de reais pela rescisão antecipada, que dá mais ou menos 42 centavos aí por cota. Era um dinheiro inesperado do cotista, a gente já estava até comemorando a devolução, né? Até porque é um ativo, uma localização muito boa, e com essa multa de 42 cents que o fundo ia receber de uma vez só, poderia até melhorar, né, o patamar de distribuição do HGLG, mas pelo visto não deve receber, né? Falando um pouquinho sobre o que o fundo vai fazer com esse ativo, né? Um ponto legal da gente comentar. O HGLG ele vai estar trabalhando para modular esse ativo. O que é isso? Eles vão pegar esse ativo, que está a 65 mil metros quadrados para um inquilino, e vão dividir ele em blocos, né, de 4.500 até 6 mil metros quadrados para facilitar essa alocação, até porque os grandes varejistas, Mercado Livre, Magazine Luiza, Americanas, etc, esses caras eles não estão expandindo mais, já estão nos imóveis que eles querem e ponto. Então é difícil achar uma empresa desse porte para ocupar um galpão inteiro. Então o truque é você dividir o galpão em vários pedacinhos, que aí você consegue alugar de forma um pouco mais flexível. Aquela coisa, se você tem um inquilino que precisa de 6 mil metros quadrados, você pega um módulo, ele aluga. Ah não, eu preciso de 30 mil, o cara aluga metade do imóvel, aí você consegue, né, fazer essa modulação para atender dos mais variados tipos de inquilinos. Esse imóvel é um imóvel no raio de 30 de BH, a gente sabe, região aí com vacância de tipo assim
3%, então essa vacância deve ser absorvida de forma extremamente rápida. Esse galpão não deve ficar muito tempo aí disponível, não. O outro galpão do HGLG que tem envolvimento com Americanas é o galpão lá de Uberlândia, que está em processo de venda pro GGRC. Eu falo em processo de venda porque ainda falta um pagamento para fechar a venda, né? Então, ainda não foi 100% vendido. Hoje o fundo tem uma participação de 20% nele, porque o GRC ele tá pagando de forma parcelada. Então, cada parcela que o GRC paga, ele pega uma porcentagem do imóvel, e assim como do aluguel, né? Então, vamos acompanhar. O GRC deve pagar isso, se eu não me engano, em março. Então, a gente vai acompanhando. HGLG é isso, o impacto bem tranquilo, deram sorte, né, de ter vendido o imóvel para o GRC, do imóvel lá de Betim, a Americana já está saindo fora, então assim, é aquela coisa, não adianta o fundo ter uma boa gestão, às vezes ele tem que ter sorte mesmo, de fato tem que ter sorte, eles deram muita sorte nesse momento com o desenrolar dessa situação. XPLG, vamos lá, XPLG tem aí 8% da receita ligado a B2W, né? B2W barra Lojas Americanas. O imóvel em questão é esse aqui, lá no Rio de Janeiro, uma área de 82 mil metros quadrados, grande, é um puta de um galpão, e a gente tem que acompanhar para ver como vai ser essa evolução, né? Essa devolução desse ativo para o fundo e como é que ele vai fazer. A gente sabe dos problemas do Rio, as dificuldades do Rio, a gente tem que acompanhar. O impacto aproximado, conta de padaria, hein, galera? Conta de padaria, 6 centavinhos por mês. Até porque 8% da receita, o fundo hoje tem uma receita na casa de 7.400, porém, ele está distribuindo aí mais ou menos uns 4 centavos de não recorrente. Então, é algo próximo aí de 6 centavos que deve ser o impacto para o XPLG. Vamos seguindo? Cara, GGRC que foi aí o grande afetado por essa situação. Teve aí uma desvalorização absurda, caiu mais de 10%, sofreu bastante, o fundo estava ali rodando próximo de 113, 114, 115 reais, derreteu forte, né? Toda essa situação envolvendo Americanas, a cota chegou semana passada a cair mais de 3% num dia, né? Derreteu forte. E por que derreteu? Por conta deste galpão que tem aí uma representatividade enorme na receita do fundo. Hoje, representa 19,5%. Quando ele pagar a última tranche, vai para 23,32%. Cara, é muita coisa, né? É muita coisa. E isso vai fazer com que o fundo sofra uma queda nos rendimentos. A gente consegue ver aqui essa última tranche que ele tem que pagar no valor de 51 milhões de reais. Ele tem que fazer esse pagamento no dia 31/3/23. A gente consegue ver aqui o GRC, como é que ele estava pagando. Lembrando, ele está distribuindo não recorrente da venda daqueles 3 imóveis que ele fez. O não recorrente é mais ou menos na casa de 10 centavos por mês, então a gente tem que pensar que o patamar de recorrência dele é algo próximo de 90, 80 centavos. E o impacto também, né, considerando esse patamar de recorrência, vai ser algo próximo de 14 centavos. Já vai jogar a distribuição do fundo bem para baixo, né? Vamos acompanhar. Galera, acontece, né? O que o HGLG tem de sorte, o GGRC tem de azar, né? Infelizmente, é complicado, mas eu espero aí que eles consigam resolver essa situação, botando outro inquilino. É um imóvel lá em Uberlândia, não é uma região tão quente para logística igual por exemplo, Extrema ou as regiões metropolitanas todas aí das capitais. Então eu espero que eles consigam alugar esse galpão, um galpão assim gigantesco, um galpão enorme, né? A gente já viu ele aqui, né? É um galpão enorme de 90 mil metros quadrados, então não vai ser tarefa fácil para conseguir outro inquilino, né? Bem provavelmente que eles vão modular esse galpão, né? Eu imagino que é isso que faz sentido, porque
não sei se acha um inquilino para quase 100 mil metros quadrados numa cidade do interior, né? Não que o Uberlândia seja uma cidade ruim, uma cidade muito boa, uma cidade grande, uma das maiores cidades do interior de Minas. Mas, cara, é muita coisa. É muita coisa. Se fosse assim, no raio de 30 de BH, já ia achar coisa pra caramba, né? Por isso que o HGLG tá modulando aquele galpão de 60 mil metros quadrados. Agora, 90 mil é um baita de um galpão. Vamos ver o que o GRC vai fazer para resolver essa situação. Vamos seguindo? Bresco. Bresco hoje tem uma exposição de 8% em lojas americanas. Porém, a gente tem o seguinte, esse imóvel do Rio de Janeiro, o Bresco Resende, ele está sendo devolvido aí pela Americanas. A Americanas está em processo de devolução, representa 4% da receita e já está naquela parte de aviso prévio e tal. Ele acaba agora, né? Já deve ter acabado. E tem uma multa que eu também acho que não vão receber. Mas temos boas notícias, porque no dia 16 de dezembro, no apagar das luzes, o fundo comunicou, né, que conseguiu como empresa de embalagens a assinatura de um contrato para toda a área do imóvel. Então sai Americanas, vai entrar essa empresa, a Val Group. Então não vai ter vacância, não vai ter dor de cabeça quanto a isso. E o outro imóvel que ele tem é lá em Contagem. Não é o imóvel inteiro, é parte do imóvel que a Americanas está. E, cara, é um imóvel em Contagem, que é uma região, se Betim do HGLG é uma região boa, Contagem é melhor ainda. Contagem é mais próxima do centro de BH. Então, cara, super tranquilo. Vai sair aí a Americanas e rapidinho eles vão conseguir alugar esse galpão. Vamos seguindo? LVBI. 7% da receita, mais ou menos conta de padaria. Lembra? Tudo é conta de padaria, hein? 5 centavinhos por mês. E é o ativo de Aratu, lá na Bahia. Vamos acompanhar também. É uma parte desse imóvel. Vamos ver o que o LVBI vai fazer. Teve até uma entrevista do gestor lá pro pessoal do Clube FI. O gestor até comentou que prefere que a Americana saia fora do imóvel e depois eles discutem a multa. Já bota outro imóvel, já bota outro inquilino para dentro e resolve a vida, né? O ponto principal nesse momento também é pegar e expulsar Americanas desses imóveis, se ela não estiver pagando, tira ela de lá e aí trabalha para colocar outro inquilino. O melhor caminho é esse. Então, vamos acompanhando aí essa evolução dessa situação da Americanas. Qualquer novidade eu trago para vocês. A priori, nada mudou, só essa questão da recuperação judicial. E os fundos, até um ponto, né? Agora eu vou puxar a orelha dos fundos, né? Também, não vou dar mole. Cara, cadê os fatos relevantes? Cadê fato relevante de Bresco, LVBI, GRC lançou, então GRC a gente exclui. HGLG, XPG, cadê os fatos relevantes, pessoal, comunicando que o inquilino de vocês entrou em recuperação judicial? Pô, não dá, né? Não dá. Eu acho assim, um momento desse, com essa questão toda, o gestor tem que virar público e falar, olha, gente, tá vendo aqui esse galpão que a gente tem no portfólio? Pois é, tá alocado para Americanas. A gente ainda não sabe o que vai acontecer, se eles vão pagar, se não vão pagar. Até então, mês passado pagaram, mas a gente não sabe esse mês se vão pagar. De toda forma, o galpão região boa, não sei o que, pererê, olha só, raio de 30, aquela ladainha, dá aquela enfeitada na noiva. Então, tipo, cadê? Né? Cadê os gestores vindo a público para falar, né, sobre a situação? A gente teve aí o GRC que se posicionou, fato relevante e tudo mais. O gestor do LVB deu uma entrevista, mas de fato falta um fato relevante oficial, porque é aquela coisa, o único que soltou comunicado oficial foi o GRC, diga-se de passagem, né? O único que fez o que deveria de fato ser feito. O restante não, ficou de braço cruzado, caladinho. É aquela coisa, o cotista não tem obrigação de ver nenhum tipo de entrevista, seja aqui no meu canal, seja em outro e tal, não tem. O que o cotista vai ver, o que vai estar cadastrado no mailing list dele, é um fato relevante. Então é obrigação do gestor agora vir com um fato relevante a público, falando, ó, faz uma página de fato relevante, impacto da receita por mês, características do imóvel, qual a estratégia do gestor, se ele já tá pensando enfim, por exemplo, no imóvel do GRC. Usando o GRC se comunicou, né? Mas usando ele de exemplo, que é um imóvel grande de 90 mil metros quadrados. O que vai fazer com o imóvel? Você está pensando já em modular e tal? Quais são as opções? Dá uma luz pro cotista, porque agora fica todo mundo louco, perdido, as cotações derretendo. Pô, não dá. Agora, se o gestor vem e fala, cara, não, veja bem, calma, fica tranquilo, porque olha só, esse imóvel aqui que a gente tem, localização maravilhosa, eles vão sair
se não pagar eles vão sair fora, mas a gente bota o inquilino aqui fácil. Olha, no último ano eu tive não sei quantas consultas e tal, não sei o que, enfim. Dá pelo menos alguma satisfação pro seu cotista, porque o cotista vai falar, cara, beleza, porque o cara mais desesperado que tá lá vendendo as cotas, entregando fundo de logística de graça por causa desse problema, o cara tá desesperado, né? Então eu espero aí que tenha uma posição oficial, seja via fato relevante, que eu acho que já deveria ter saído, né? Porque aquela coisa, querendo ou não, o inquilino seu pediu recuperação judicial, tem que ter um comunicado, ó, o inquilino pediu recuperação judicial, hein? Fica esperto. Se não tiver fato relevante, comunicado a mercado, etc., que pelo menos no próximo relatório tenha, né? Eu espero que no próximo relatório de todos esses fundos citados aí tenha informações sobre Americanas, menos o GRC, que o GRC já fez o dever de casa, o restante não. Então, vamos monitorar isso aí. Galera, fiquem tranquilos, não adianta ficar tipo, nossa, meu Deus, é o fim do mundo, porque vocês viram aí, a grande maioria dos fundos tem galpões em boas localizações e tal. O GRC, a questão do GRC é um pouco mais delicada por ser um galpão gigantesco numa área não tão central, né? Mas a gente acompanha, vamos ver o que ele vai fazer aí, beleza? Então fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva aí no canal, dá essa moral. Fui!